Opa, professor do cabeleireiro, e nesse vídeo aqui eu vou te falar a importância de você conhecer a extensão de um crânio e as partes que compõem essa extensão. Então, o primeiro ponto é você conhecer a dimensão total do crânio e depois as partes que formam essa dimensão. Por exemplo, o crânio é formado com a parte do topo, com as partes laterais ou parietais, né, que são essas partes dos lados, olha. E a parte posterior e a parte occipital, que é essa aqui de baixo aqui, que liga o pescoço na cabeça. E aqui no centro, aonde o cabelo nasce, a vértice. Então, você deve conhecer essa dimensão, você deve conhecer essas partes e você deve saber mais ou menos o tamanho de cada uma dessas partes. Depois que você conhece a dimensão do crânio, as partes que formam essa dimensão, as medidas de cada uma dessas partes, você deve saber as direções que o cabelo toma em cada uma dessas partes aqui quando ele nasce, entendeu? A direção. Isso faz muita diferença. Outra coisa, você deve ter essas medidas na sua cabeça, né, de cada uma dessas partes aqui, para você saber exatamente a medida de cada passo que você vai aplicar sobre essa medida total que tem aqui no crânio. Por exemplo, eu sei que um crânio, nas suas laterais, na maioria das vezes, eles possuem de 8 a 10 centímetros. Então, esses 8 a 10 centímetros, quando eu vou fazer um corte, eu divido para o número de passos que eu vou usar nessa lateral aqui, entendeu? Então, eu sei que aqui a parte de trás também, olha, juntando a occipital e a parte posterior, elas possuem de 14 a 16 centímetros. Então, eu divido essa parte aqui para o número de passos que eu vou aplicar também. A mesma coisa do outro lado aqui, entendeu? Então, por o número de passos que eu vou utilizar, eu sei exatamente qual é a medida que eu vou chegar aqui no final da lateral, para mim passar para cima do topo. E eu calculo essa medida exatamente proporcional à altura que eu quero colocar sobre o topo, entendeu? Para mim criar o formato do corte. Então é fundamental que a pessoa saiba a dimensão que o crânio tem, as partes que formam esse crânio, a medida de cada uma dessas partes e a direção que o cabelo nasce sobre essas partes e a medida de cada passo que ela vai usar para distribuir sobre essa extensão aqui, para criar os cortes. É muito importante que você saiba isso, entendeu? Então, para você desenvolver a sua coordenação motora, você precisa conhecer isso. Você precisa saber o tamanho que a cabeça de uma pessoa tem, as partes que formam essa cabeça, o tamanho de cada uma dessas partes, o tamanho da lateral, o tamanho do topo, entendeu? Sabendo isso, você visualiza a direção que o cabelo nasce, para quando você cortar, você saber dar o efeito que você quiser. E o número de passos que você vai usar, em cima dessa medida, você saber calcular isso também. Então, é por isso que é importante você saber, primeiramente, esses conhecimentos. Depois você vai começando a entender as medidas dos passos que você vai distribuir nessa lateral, quais são as alturas que você vai usar para criar determinado corte. E depois que você consegue entender isso, você vai saber exatamente o número de passos de cada corte. E quando você chegar nesse nível, você vai ver que cortar cabelo é fácil, entendeu? Porque os passos já estão prontos. Você pode imaginar, você pode ver que quando você chama um pedreiro profissional, quando ele é profissional, você vai precisar fazer o orçamento do material que você vai precisar. Então, o que é que ele vai dizer assim? Que tamanho é que tu quer essa casa? Aí tu vai dizer, eu quero mais ou menos 8 de frente por 12 de fundo. Aí vocês vão fazer o cálculo para saber que tanto de material vai ser preciso, que tanto de areia, que tanto de tijolo, que tanto de cimento, que tanto de ferro, que tanto de piso. Tudo isso vai ser calculado a partir que a pessoa souber a dimensão total da casa, entendeu? Então, no corte de cabelo é a mesma coisa. Você vai saber calcular o número de passos quando você tiver na sua cabeça o tamanho da dimensão do crânio, você saber exatamente o tamanho que a cabeça das pessoas possui, entendeu? É assim que você vai saber desenvolver o número de passos que você vai usar para cada corte. O número de passos, eles são universais? Não, você pode variar. Você pode variar o número de passos. Por exemplo, eu posso usar um determinado número de passos para criar um corte. Você pode usar menos passos, entendeu? Você pode usar medidas diferentes, linhas diferentes. Então, varia. Varia muito de como você queira criar. Mas o importante é que quando você começa a entender isso, você vai vendo que para fazer um corte não é um bicho de 7 cabeças.
é coisa fácil e simples. Basta que você tenha esse conhecimento na sua cabeça, tá ok? Então é isso aí. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. Aproveite, deixe o seu comentário aqui, diga o que você achou. Você já tinha essas ideias na sua cabeça? Você já sabia que era assim que a pessoa pensava em relação ao corte? Você ainda tem dúvida? Tem algo que eu possa te ajudar mais em relação a esse assunto? Pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou ler seu comentário, tá ok? E aproveita, clica no sininho para você ser notificado quando eu postar novos vídeos, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.